Então, pessoal, vamos agora terminar o assunto de tensores esféricos, né? Então a gente fez uma conta longa na aula passada para mostrar que você consegue escrever uma coisa tipo um operador diferencial complicado, aplicado em y, l e m, né? De θ e φ. Isso aqui vai dar uma matriz, né? Para um L fixo, M', né? De menos L a L, vai dar uma matriz com um L fixo de M', Y, M', L de θ e φ. Tá certo? Ou seja, você aplica um operador diferencial e você mostra que esse operador diferencial, que basicamente está fazendo translações infinitesimais em θ e φ, né? Porque é ddθ, ddφ, ele basicamente mistura esses caras aqui. Só que ele não mistura com L's diferentes. Tá certo? Então, eu estava falando para vocês, isso aqui é sinal de que essa representação aqui, ela é irredutível, tá certo? No sentido de que aqui a gente não provou isso, mas a gente não conseguiu escolher combinações especiais em M que fosse também irredutível no sentido de que elas só se misturam entre si. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que a gente pega aqui o Y2. Tá? O Y2 ele tem o mais ou menos 2, ele tem o 2 mais ou menos 1 e o Y 0. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 graus de liberdade. Poderia ser que quando eu calculasse uma rotação aqui, esse cara se misturasse com esse, tá certo? Mas ninguém se misturasse com esse aqui. Se isso fosse verdade, eu teria uma representação de dimensão 4 mais uma representação de dimensão 1. Mas isso nunca acontece, tá certo? Quando você faz uma rotação arbitrária, esses caras 3 sempre se misturam, tá certo? Isso é um paralelo, esses 3 não, esses 5 sempre se misturam. Isso é um paralelo, por exemplo, você pegar um vetor. Eu tenho V, vou botar assim, V1, V2, V3. É claro, se eu pegar uma rotação só no eixo XY, esse se mistura com esse e esse aqui não se mistura. Então, por exemplo, do ponto de vista do grupo de rotação em torno do eixo XY, esse é um escalar e esse aqui é um vetor. No sentido que esse se mistura, é um cara de 2 graus de liberdade, e esses não se misturam. Mas como a gente está tratando de um grupo de rotação tridimensional, uma rotação arbitrária sempre vai misturar esses 3 caras aqui. Tá certo? Então, esses 3 caras formam também uma representação irredutível. Tá certo? Mas vocês veem que eu estou falando de coisas que, a princípio, na cabeça de vocês, deveriam ser totalmente diferentes. Aqui eu estou falando de componentes de vetores, e aqui eu estou falando desses harmônicos esféricos que apareceram na nossa vida por um caminho totalmente diferente. Tá certo? E eu vou mostrar que essas duas coisas estão intimamente ligadas. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Em relação ao assunto da prova, né? Então, como eu já expliquei para vocês nas outras situações, o curso de Física Matemática. Então, eu vou cobrar de vocês a argumentação matemática, né, da construção dessas propriedades aqui. Então, na prática, eu vou cobrar através de vocês as questões de como fazer as relações de recorrência, tá? Dos polinômios de Legendre e polinômios de Legendre associados, ou como encontrar a relação da derivada com os termos de y com m mais 1 e m menos 1, tá certo? Que é a estrutura matemática da qual a gente está tirando essas conclusões aqui. A discussão física não é o caso, a questão da discussão física que vai aparecer no curso de mecânica quântica, tá? Mas as propriedades dos polinômios de Legendre, que é justamente o foco do curso, eu posso cobrar, tá bom? Prove, é um pouco longo, mas mostre a primeira propriedade, mostre a propriedade tal, qual usamos para provar a regra de recorrência tal. Aí vocês têm que fazer a continha, que é igual que eu fiz, né? Pega as derivadas, aí joga a derivada do m para o L, faz aquela coisa toda para encontrar como que você mostra a relação de recorrência. Certo? Então, esse tipo de coisa pode aparecer na prova. Agora, eu não vou pedir para vocês interpretarem fisicamente essas coisas na prova, porque aí foge do escopo. Tá? Tá claro? Bom. Então, vamos ver aqui. A gente sabe que existe um cara que é uma representação do grupo de dimensão 3. Tá certo? E a gente sabe também que tem esses caras aqui. Esse aqui
é o harmônico esférico mais simples, né? Isso aqui é simplesmente 1 sobre raiz de 4π, né? Esse cara aqui, quando a gente rodar o nosso sistema de coordenadas, ele não acontece nada com ele, é um escalar, certo? Beleza. Agora eu tenho o meu L1. A gente sabe que M vai de menos L até L. E dentro desse intervalo aqui a gente tem 2L mais um elemento, né? Que é o L para cá, para a esquerda, o L para a direita e o 0. Tá certo? Então esse cara aqui, ele tem 3 graus de liberdade nesse caso. Então esse cara tem 3 graus de liberdade. Aí você pensa, bom, eu tenho uma coisa com 3 graus de liberdade e outra coisa com 3 graus de liberdade. Será que elas estão associadas? Já que ambos são representações irredutíveis do grupo de rotação? E a resposta é sim, e a gente vai mostrar explicitamente como que essas coisas estão associadas. Certo? Mas vocês podem passar para o próximo caso, que é esse exemplo que eu dei aqui. Em que você tem o y2m. Tá certo? O y2m ele vai ter a mesma coisa, ele vai de menos 2 a 2, tá certo? E ele tem 5 graus de liberdade. Aí você fica se perguntando, o que diabos é uma representação de 5 graus de liberdade do grupo de rotação? Parece uma coisa estranha, né? Ou uma coisa, pelo menos, que a gente não tem intuição. Mas, na verdade, a gente vai ver em seguida que está relacionado com um objeto que a gente estudou bastante no começo do curso. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, vamos pegar aqui o que acontece se eu criar um tensor de segunda ordem, né, baseado nesses vetores tridimensionais que vocês estão acostumados. Ou seja, vetores que têm 3 dimensões. Certo? Então eu posso formar aqui um tensor IJ, TIJ. Todo mundo entende que isso aqui você pode pensar como uma matriz, né, 3 por 3. Então aqui eu tenho 9 graus de liberdade. Tá? Se eu calcular uma rotação nos meus vetores, lembra que esse cara aqui tem uma base, né? Você tem esse tensor geometricamente, foi o que a gente viu lá atrás, ele poderia ser escrito assim, T, IJ, E, I, EJ. Tá certo? Esse é o produto tensorial das bases. Quando gira a base, a gente sabe que a base gira assim. Tem uma certa matriz de rotação, I, K, E barra K, esse vai te dar um E barra linha I, tá certo? Com soma aqui sobre K. Tá? Então, se eu rodo a base, se eu sei como roda a base, e eu sei que esse cara vem de um produto tensorial, eu sei como roda esse cara aqui. Então, esse cara vai rodar com 2 matrizes de rotação, uma no índice e outra no outro. Mas, no fim, é uma rotação, como qualquer outra, só que num objeto mais complicado. E esse objeto aqui, ele tem 9 graus de liberdade. 9 graus de liberdade. Tá certo? Aí você pode perguntar, bom, a gente sabe que essas representações irredutíveis que nós encontramos tem 2L mais 1. 2L mais 1 é sempre dar um número ímpar. Tá certo? Vai ter 1, 3, 5, 7, 9. Será que esse cara aqui é uma representação irredutível do grupo de rotação de 9 dimensões? Tá certo? A gente vai ver que não. Então, vamos considerar o seguinte. Eu pego um tensor qualquer aqui. TIJ, tá? E vou calcular o traço dele, que é basicamente eu somar ele. Eu estou usando a convenção de Einstein, tá? Igual eu usei lá no começo do curso. Então isso aqui eu vou definir como sendo o traço. Ou seja, se eu pegar um tensor de segunda ordem e botar ele sem índice nenhum, eu estou pegando o traço dele. Todo mundo entende o que é isso aqui? Eu estou somando os termos da diagonal do tensor. Só isso. Não tem mistério, tá certo? O que acontece com o traço se eu faço um giro no meu tensor? Então, vamos ver na prática. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. T, J. Quando eu fizer o giro, vai ficar como? Vai ficar T, R, I, K, R, J, L, T, K, L. Tá certo? Onde R é uma matriz de rotação. Bom, assim. Quando eu tirar o traço daquele cara ali, vai ficar assim, ó. O traço vai em delta I, J, R, J, K, R, I, K, R, J, L, T, K, L. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal?
Por exemplo, se eu pego dois convetores assim, WI, delta I, J, é a transformação de um produto interno. Aquilo ali dá a transformação do produto interno. Então, se eu pego um convetor W e um outro convetor U, J, tá certo? Se eu faço uma rotação, o que eu vou ter? Isso aqui roda daquele mesmo jeito, né? Ou seja, esse cara aqui vai rodar desse jeito aqui. Então, esse cara I, peraí, isso, K, R, I, K, que é a rotação desse cara, delta I, J, R, J, L, U, L, tá certo? Mas a gente forma o grupo de rotação como sendo justamente o grupo que preserva o produto interno, né? Ou seja, se eu pego dois vetores e giro e calculo o produto interno, não muda nada. Não muda o tamanho nenhum deles, né? O ângulo entre eles fica igual. Então, o grupo de rotação preserva. É assim que a gente define o grupo de rotação. Então, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a delta de KL. Ou seja, na verdade, isso aqui é a definição da matriz ortogonal. Basicamente, estou dizendo aqui que R transposto R é igual à identidade. Tá certo? Isso aqui é a definição, é parte do que define os grupos ortogonais. Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual, né, pelo fato de que aqui eu estou trabalhando com grupos ortogonais, isso aqui é o próprio delta, só que o delta aplicado aqui é o próprio traço. Então, o traço vai no traço. Significa que o traço é uma representação de dimensão 1. Tá certo? Então, dos 9 graus de liberdade que eu tinha aqui, ó, eu acabei de ver que um dos 9 graus de liberdade é uma representação escalar. Então, sobra 8 graus de liberdade. Aí eu tenho um problema, porque 8 graus de liberdade já não encaixa mais com o 2L mais 1. Porque 8 é par. Eu não tenho uma representação 8. Então, eu vou ter que extrair outro objeto de dentro do meu T. Então, agora vamos dizer que eu pego o seguinte, eu pego o meu T, IJ, e vou escrever ele assim, ó. TIJ vai ser igual a TIJ barra, vai ser igual a TIJ, menos T sobre 3 delta IJ. Por que esse tensor barra aqui é interessante? Quem pode me dizer? Se eu tirar o traço dele, quanto é que dá? Quanto que é o traço? O traço disso aqui é T. Quanto é que é o traço de delta? Quanto é que é a soma? Quanto é que... Então isso aqui dá 3, né? É a soma dos elementos da diagonal. 1 mais 1 mais 1 é 3. 3 sobre 3 dá 1, e aí fica T menos T é 0. Então esse objeto é o que eu tinha antes e eu extraí o grau de liberdade escalar dele. Agora aqui dentro tem uma outra representação do grupo de rotação. Tá certo? Porque quando eu giro esses objetos, esse cara gira de um jeito e esse vai girar de outro. Então é uma soma direta de dois espaços vetoriais. Um espaço de uma dimensão com um espaço de dimensão 8. Tá certo? Só que a gente pode fazer mais uma coisa óbvia aqui. A gente vai pegar o T barra, IJ, e vai escrever ele como sendo T barra IJ mais T barra IJ. Isso aqui é o símbolo de simetria e antissimetria. Ou seja, se define que pega um tensor A e J, a versão simetrizada dos índices é igual a IJ mais a JI sobre 2. Tá? E A colchete IJ é igual a IJ menos a JI sobre 2. Se eu somar isso mais isso, esse sobre 2 soma com esse sobre 2, que dá o próprio A, e esse subtrai desse, dá 0. Então eu posso escrever sempre um tensor de segunda ordem como sendo igual
a versão antissimétrica, sendo igual a soma da versão antissimétrica mais a versão simétrica. Tá certo? Bom, a versão antissimétrica já tem traço nulo por natureza, né? Quantos graus de liberdade eu tenho aqui na versão antissimétrica? Quantos IJs eu tenho independentes aqui? Ele mesmo pensou. Por exemplo, eu posso ter um aqui, não, porque é 0, porque é antissimétrico. Eu posso ter, não, eu não posso ter 1, eu não posso ter 2, 2, eu não posso ter 3, 3. Eu posso ter 1, 2, aí você poderia pensar, eu tenho 2, 1, mas o 2, 1 é igual a menos o 1, 2, então não é independente. Então eu posso ter 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Posso ter 3 graus de liberdade. Tá? Que é exatamente o caso do campo magnético, é exatamente o caso do produto vetorial. Tá certo? São áreas aqui. Então esse cara aqui, ó, se eu somo um tensor sem traço com um tensor sem traço, o tensor que eu obtenho é sem traço. Tá? Então, como eu falei para vocês, é uma representação da soma direta aqui. De uma coisa unidimensional com outra coisa unidimensional. Porque quando eu somo o termo sem traço com sem traço, ele continua sem traço. E eu pego o termo que só tem traço, também continua o termo que só tem traço. Que é esse cara aqui. Tá certo? Se eu pego um tensor antissimétrico e somo com um antissimétrico, o que eu obtenho é um tensor antissimétrico. Então esse cara aqui também forma um subespaço. Tá certo? Só que esse subespaço tem dimensão 3. Tá certo? Bom, se a gente sabia que tinha 8 e a gente acabou de tirar 3 graus de liberdade, a gente sabe que o simétrico tem 5. A gente pode contar direto. Uma matriz simétrica tem 6 graus de liberdade, porque ela tem, né? Você pega uma matriz 3 por 3, se ela é simétrica, você tem toda a diagonal, que são 3 elementos, aqui você tem mais um, mais um, mais um. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6. Mas essa matriz tem traço nulo. Então subtrai um deles. Tá certo? Então aqui eu tenho 5 graus de liberdade. Então, um tensor de segunda ordem, ele é igual a uma representação de L igual a 1, soma direta com, L0, que dá o escalar, o L1, que me dá esse cara aqui, mais o L2. Então você vê que eu peguei aqui, mas quem é esse cara aqui? É uma representação L1 tensorial L1. Eu não peguei duas representações de 3 dimensões? Né? Quando eu defini meu tensor lá com EI e EJ, o EI e EJ são representações de dimensão 3, dimensão 3, tá certo? Que forma o L1. Tá? Então eu tenho que o produto tensorial desses espaços vetoriais é igual à soma direta desses espaços vetoriais aqui. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é mecânica quântica o tempo todo. Tá? Quando vocês forem ver a adição de momento angular, é isso aqui. Porque pensa no seguinte, você tem um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Um próton e um elétron, ele tem suas descrições individuais, de rotação, de momento angular de cada um deles. Só que você pode falar o seguinte, eu posso descrever qual é o momento angular do próton e qual é o momento angular do elétron, mas eu posso falar o seguinte, eu vou olhar esse objeto como sendo o átomo de hidrogênio. Eu quero o momento angular total daquele objeto. Então o momento angular total do objeto, o átomo de hidrogênio, vai ser a soma direta das representações que vão vir do produto tensorial das representações do elétron e do próton. Tá certo? A sua função de onda vai ser a função de onda do elétron vezes a função de onda do próton. Tá certo? Vai ser o produto tensorial das duas representações. Que vai dar também a mesma coisa. Ou seja, se você tiver um próton com spin up rodando um elétron com spin down, eu vou ter uma representação, você pode pensar numa representação tipo de spin zero. Tá certo? Não é exatamente isso, tá? Mas só para dar uma noção do que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo eu posso ter os dois spins se somando para dar uma representação de spin 1. Ou seja, o átomo de hidrogênio se comporta como uma partícula de spin 1, por mais que ele seja composto de dois férmions. Tá certo? Pensa que duas coisas com spin meio podem se somar. Pensa que uma coisa está girando, outra coisa está girando aqui. Se soma o giro das duas, tem um giro combinado.
Só que você pode ter um cara girando aqui e um cara girando para baixo. Aí quando você soma o giro dos dois, dá sem giro nenhum. Então as duas partículas juntas podem se comportar como uma partícula de spin 0 ou como uma partícula de spin 1. E isso acontece o tempo todo, só que é mais interessante porque é o seguinte, partículas de spin meio satisfazem o princípio de exclusão de Pauli. Partículas de spin 1 não. Então o átomo de hidrogênio com o átomo de hidrogênio pode não satisfazer o princípio de exclusão de Pauli, enquanto o próton de um com o próton de outro faz. O princípio de exclusão de Pauli, tá certo? Então existem milhões de desdobramentos complicados que vêm dessa ideia aqui, tá? Grande parte de tudo que a gente faz na física se baseia nessas ideias dos produtos tensoriais de espaços e você reescrever esses produtos tensoriais como soma direta de outras coisas. Tá certo? Está muito longe, estão muito viajando. Mas assim, o que eu quis mostrar para vocês é uma coisa prática. Como que isso acontece? Ó, acabei de pegar um negócio aqui, que é uma matriz. Isso aqui é uma matriz 3x3, pessoal. Aquele negócio que tem 9 elementos. Eu acabei de mostrar para vocês que aquele objeto de 9 elementos tem uma particular combinação daqueles 9 elementos, ou seja, deixa eu fazer uma coisa mais explícita. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó. T11 mais T22 mais T33, que é o traço, é um objeto escalar. Então você tem um tensor de cisalhamento, um tensor de inércia. Dentro do tensor de inércia tem um traço. E tem esse pedaço aqui, que não gira. Se você girar o seu sistema de coordenadas, esse valor aqui não muda. Aí você pegar um trio de objetos aqui, T12 mais T menos T21, T1, aqui está ruim, né? Eu quero o 2, 3, 3, 2, 1, 3, menos 3, 1 e 2, 1, 2, menos T2, 1. Vou pegar esse trio de números aqui, ó. Quando eu girar, eles se misturam entre si. Mas eles não se misturam com essa combinação aqui. Esse cara aqui é a minha representação de spin, esse cara é a representação L0, esse cara aqui da representação L1, tá certo? E eu não vou escrever o outro porque é muito mais comprido, porque tem 5 elementos, tá certo? Mas esses, ou seja, daqueles 9 números que aparecem, isso aqui é o seguinte, ó, você pegar esse cara aqui, ó, T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33. São 9 números. Só que eles não são todos, todas as possibilidades. Sob rotação, esses números, ou melhor, combinações lineares particulares, esses números têm propriedades especiais. Que é isso que eu estou identificando. Tá certo? E forma subespaços vetoriais. Tá certo? Um subespaço de dimensão 1, um de dimensão 3 e um de dimensão 5. Tá certo? Melhorou? Tá certo? Então, se você pensa o seguinte, eu pego aqui uma representação. Lembra, a gente viu que os estados do elétron podem ser escritos assim. Ele tem um N, um L e um N. Então, eu represento um elétron no estado ligado do próton com esses 3 números quânticos aqui. Só que eu posso pegar o produto tensorial do estado do próton. Tá certo? Digamos que o próton esteja livre. Tá? O próton viajando com o elétron preso nele. Então, eu posso ter uma coisa tipo Px, Py, Pz. Tá certo? Aqui eu não botei o spin do próton, tá? Nem o spin do elétron. Então seria assim, só os graus de liberdade orbitais deles, tá bom? Então, isso aqui é um produto tensorial de 2 espaços vetoriais. Eu posso fazer o produto tensorial e reescrever o produto tensorial em termos de somas diretas de outras coisas. Essas possibilidades que eu vou encontrar são os spins dos estados ligados. Ou seja, aquilo que eu estava falando para vocês, eu vou reescrever esse cara aqui. Se tiver um cara de spin 0, significa que o próton junto com o elétron podem se combinar o movimento dos dois para representar uma coisa que tem spin 0. Certo? O spin é orbital, tá? E assim por diante. Tá bom? Ou seja, a mesma ideia, claro que aqui está um pouco mais abstrato para vocês, mas é a mesma ideia. Tá?
Agora vamos tentar ver um pouquinho mais de detalhe disso. Como que a gente faz essa ponte com os harmônicos esféricos, tá? Então vamos pegar aqui. Cadê você? Aqui. Então, ó, quem é explicitamente o Y1M? Então, você já tem todas as ferramentas para calcular isso. A gente calculou a normalização, a gente calculou os polinomios de Legendre, a gente tem a fórmula de Rodrigues, a gente sabe que é só derivar um polinômio para obter o que a gente quiser, né? Então a gente sabe calcular isso aqui. Se vocês fizerem o trabalho, vocês vão encontrar o seguinte. Isso aqui vai ser assim. Raiz de 3 sobre 8π, que multiplica seno θ exponencial de menos I⁵. Tá? Isso aqui para m igual a menos 1. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 4π cosseno θ, para m igual a 0. E aqui vai ser raiz de 3 sobre 8π, vai ter um menos seno θ exponencial de mais I⁵. Esse cara para o n igual a 1. Aí vocês perguntam, e daí, né? O que isso aí tem a ver com o que a gente estava vendo? Vamos pegar o seguinte. Pensa que você tem um vetor unitário, um vetor qualquer, V, que vai ser assim, R, seno θ, cosseno φ, R, seno θ, seno φ, e tem o R cosseno θ. Qual a relação entre esses dois vetores? Com esses dois objetos de dimensão 3? Ou seja, esse vetor unitário e essa representação aqui do harmônico esférico. É fácil, né? Com um pouco de criatividade, a gente vê o seguinte. Que Y1M sobre R vai ser igual a... Ó, esse cara aqui, ele vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 8π. A gente abre um parênteses, vai ficar assim. Seno θ. Esse cara aqui é cosseno φ. Menos I seno θ seno φ. Todo mundo entende isso aqui? Mas o que é isso aqui? Desculpa. Não. Vezes R. Vai ter um R aqui e menos IR isso aqui. Tá? Mas o que é isso aqui? R seno θ cosseno φ. É o meu V1, né? V1. E aqui é quem? R seno θ seno φ. Isso aqui é o meu V2. Tá certo? Esse cara aqui, quem é? R cosseno θ. Vai ser raiz de 3 sobre 4π. E esse cara aqui vai ser V3. Para m igual a 0. E por fim, eu tenho aqui raiz de 3 sobre menos 8π. E aqui eu vou fazer parênteses, vou fazer aqui R seno θ cosseno φ. A diferença é que aqui é um mais, então aqui vai ficar mais I R seno θ seno φ. Certo? Então esse cara aqui é o meu V1 mais I V2. Tá certo? Então você vê
que eu posso pensar nesse harmônico esférico como sendo composto por uma dimensão, por um vetor. Só que em vez de pegar o vetor e escrever como sendo V1, V2, V3, eu faço essas três combinações lineares aqui. Tá certo? Eu chamo esse cara aqui de uma nova componente, vai ser a componente 1 menos 1, essa 1, 0 e essa 1 mais 1. Mas são três componentes. E tem uma relação de 1 para 1 entre essas duas coisas. Então formam o mesmo espaço vetorial. É a mesma coisa. É só uma base diferente. Tá certo? Então, eu acabei de mostrar que um vetor, na verdade, ele representa o mesmo tipo, ele tem o mesmo tipo de, ele pertence ao mesmo tipo de representação do que o harmônico esférico com L igual a 1. Tá certo? Isso é parte daquela coisa, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre o trabalho que o Thiago tem feito, mas tem uma maneira que você estuda mapas no céu. Quando você estuda mapas no céu, você estuda como funções de θφ. Essas funções de θφ você pode expandir em harmônicos esféricos. E associado aos harmônicos esféricos tem esses vetores, essas direções. Né? Então um dos trabalhos que eles fizeram é justamente encontrar essas direções explicitamente no universo e ver se elas satisfazem as propriedades de estatística que a gente espera que elas satisfaçam. Mas é uma maneira diferente, talvez um pouco mais intuitiva, de você entender essa decomposição de funções na esfera. Tá certo? A gente pode continuar, fazer mais um pouco para vocês verem que isso aqui não é mais... porque esse exemplo aqui, aquela representação tridimensional, diretamente associado à representação tensorial. Certo? Mas a gente viu que a tensorial de segunda ordem é mais complicada, porque ela tem três coisas lá dentro. Então a gente sabe que é de 5 dimensões, que seria o L igual a 2, ele tem que estar associado ao tensor simétrico sem traço. Tá certo? Então veja, se eu pegar agora o meu y, 2 mais ou menos 2, isso aqui vai ser assim, raiz de 15 sobre 32π, e aqui vai ficar assim, seno θ ao quadrado, e aqui, ó, lembra que o m é igual a 2? Então vai ficar assim, ó, mais ou menos 2φ. Tá certo? O meu y1, 2 mais ou menos 1, vai ser raiz de 15 sobre 8π, e aqui, seno θ, cosseno θ, exponencial de mais ou menos iφ, porque o m é igual a 1, né? Mais ou menos 1. E finalmente o 2, 0, que vai estar aqui, ó, 15 sobre 32π. Não, aqui é 16π. Aqui é 8, aqui é 16. Tá? Vai ficar assim, 3 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Tá certo? E ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso t... Deixa eu escrever aqui embaixo, na verdade. A gente sabe que o nosso t barra ij, ele pode ser escrito assim. Você pode construir um tensor desse aqui com um vetor da seguinte forma. Você pega esse cara aqui e faz assim. O mesmo vetor v aqui, vai ficar assim, vi, vj, menos o traço dele, que é vi escalar vj, que vai dar r quadrado, tá? R quadrado, delta ij sobre 3. Certo? Eu posso construir um tensor antissimétrico assim. Porque eu estou formando uma base, tá? Eu posso formar uma base de vetores antissimétricos dessa forma aqui, escolhendo v's diferentes. Tá bom? Porque o traço desse cara aqui, esse já é simétrico. O traço dele é isso escala isso. Né? Que vai dar r quadrado. Então, olha que legal. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu pego aqui isso.
Pego R ao quadrado vezes o meu y2 mais ou menos 2. E esse negócio vai ficar assim, ó. Raiz de 15 sobre 32π. Aí eu tenho aquele seno quadrado. E tá vendo que esse cara aqui tá 2φ? Em vez de escrever 2φ, eu vou botar mais... Faltou o i, tá? Tá certinho. Eu vou botar esse 2 aqui e vou fazer assim. Eu vou tirar ele daqui e vou botar assim. 2. Lembra, θ é de 0 a π, então o seno é sempre positivo, eu posso ele botar dentro da potência. Tá certo? Então vai ficar assim. O r quadrado entra também, vai ficar assim. R seno θ cosseno φ mais ou menos i r seno θ seno φ ao quadrado. Tá certo? Mas isso aqui, ó, é V1. E esse cara aqui, ó, é V2. Tá certo? Eu posso seguir e fazer a mesma coisa aqui. R quadrado, y2 mais ou menos 1 vai ser igual a raiz de 15 sobre 8π. Aqui, ó, estou mexendo por R quadrado. Eu pego R cosseno θ. R cosseno θ é V3. E esse cara aqui, eu abro com esse cara aqui. Então vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu fiz. Isso, vai ficar assim. V3, que multiplica R cosseno θ, que multiplica R seno θ cosseno φ, mais ou menos I R seno θ seno φ. Ou seja, V1 mais ou menos I V2. Não está mais ao quadrado aqui, mas está multiplicado pelo V3. Tá certo? E finalmente, R quadrado y2, 0, ele vai ser assim. Eu vou botar esse 3 aqui em evidência, tá? Vou tirar ele aqui. Então vai ficar assim. 3 raiz de 15 sobre 16π. E a gente vai ter a seguinte. R quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? E eu vou ter menos 1, menos R quadrado. Tá certo? Mas quem é R quadrado? R quadrado é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Que é o produto do vetor com ele mesmo. Então isso aqui vai ficar V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado. Mas esse cara aqui é o V3 ao quadrado. Tá certo? Então você vê que isso aqui tudo vai ficar assim. Aqui tem um 3, peraí, tem um terço aqui. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. V3, aí 2V3 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 3. Tá certo? Eu não vou fazer o caso geral, mas a gente pode agora relacionar esses particulares produtos de V1, V2, V3 com esse caso aqui. Tá certo? Eu vou fazer só o mais fácil. Tá certo? Que é o seguinte. Deixa eu voltar para cá. E você tem o seguinte. O T barra 3, quem que ele é? Lembra, ele era VI, VJ, então vai ficar V3 ao quadrado menos R quadrado sobre 3. Mas olha, isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Ou seja, a mesma coisa. Esse cara aqui vai ficar
2v3 ao quadrado menos v1 ao quadrado menos v2 ao quadrado sobre 3. Tá certo? Então você pode ver aqui r quadrado y2, 0 é proporcional a t barra 3, 3, que é o tensor de segunda ordem simétrico sem traço. Dá para ver os da diagonal são mais difíceis de ver, mas se você quiser, por exemplo, pegar quem é o t barra 1, 2, né? Isso aqui vai ser V1, V2, tá certo? Porque ele tem o delta, né? O delta 1, 2 é 0, então sobra V1, V2, e aí você pode fazer combinações dessas coisas aqui para encontrar só quem é o V1, V2. Por exemplo, você vai ver que a parte imaginária desse cara aqui, a parte real desse cara aqui, vai ter isso aqui ao quadrado, mas aquele ali ao quadrado. Mas a parte imaginária desse cara aqui vai ser 2 vezes V1, V2. Então esse cara aqui, ó, o T12 vai estar associado à parte imaginária dos harmônicos do 2, 2 aqui. Tá certo? Bom, então é isso, tá? Eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente fechar a compreensão mais de aplicação física desse assunto. Vocês terem um adiantamento de umas coisas que vocês vão ver mais para frente. E a gente pode encerrar agora aqui esse assunto, tá? E como eu falei para vocês, essa aula eu ia terminar esse assunto e abrir agora para vocês tirarem dúvidas sobre as questões da lista, da prova e tal. Tá bom? Então, eu acho que eu posso desligar aqui.